Esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História. O autor, que será abordado nesta aula, é um historiador de muita influência no Brasil. E a sua influência não se limita, não se confina aos muros da historiografia. Abrange a influência deste autor, abrange áreas como a educação, as letras, a antropologia, a sociologia. Falo de Roger Chartier, autor que no Brasil atual, no meio das ciências humanas, sobretudo na historiografia, a citação tornou-se quase que obrigatória ou canônica. Na historiografia, o nome de Chartier tornou-se uma verdadeira litania. Todos invocam o conceito de representação, todo mundo fala de apropriação, os adeptos de Chartier pululam por todos os lados. Né? É uma verdadeira febre. Nota, não estou fazendo julgamento de valor, estou constatando um fato. O influxo do autor sobre a historiografia brasileira atual não é inédito, né? Parece repetir o que aconteceu no passado recente com Foucault, né? Ou, no meu tempo de estudante, né, no começo dos anos 80, com Louis Althusser, nos anos 70, 80, quando se falava à torto e à direito de aparelhos ideológicos de Estado. Bom, consideremos de perto esse influente historiador, esta influência poderosa nas letras historiográficas, na literatura historiográfica brasileira. Falemos de Roger Chartier. O objetivo dessa aula é que, ao final, o aluno seja capaz de perfilar o ideário historiográfico do Roger Chartier quanto à sua filiação teórica, influências, conceito-chave, método e principais teses. Os textos básicos desta aula são dois. Por uma sociologia histórica das práticas culturais, um texto programático, né? E esse dos anos 90, publicado na obra A História Cultural, uma coletânea portuguesa de textos de Roger Chartier, e um outro, Defesa e Ilustração na Noção de Representação, esse é um texto mais contemporâneo, de 2011, onde ele, como diz, defende e ilustra a noção de representação. Antes de prosseguirmos, alguns informes sobre o autor. Roger Chartier nasceu em Lyon, na França, em dezembro de 1945, graduou-se em História pela Escola Normal Superior, doutorou-se em História pela Sorbonne, foi professor de História no Liceu Luiz o Grande, e depois foi diretor de estudos na Escola Prática de Altos Estudos, depois foi professor na Sorbonne e nas universidades norte-americanas de Princeton, Yale, Berkeley, Cornell e da Pensilvânia. Desde 2006, é professor do Collège de France, na cadeira denominada Escrita e Leitura na Europa Moderna. Ele é, portanto, modernista. Especialista em História do Livro e da Leitura no mundo moderno. A sua obra tem influenciado, como já disse, muito a historiografia brasileira, mas eu diria na temática do que na pegada ou método. É muito mais fácil você ser influenciado pelos temas do que a abordagem que demanda outras competências. Quase toda a sua obra está vertida para o português e Chartier, muito frequentemente, visita o Brasil
num eficiente trabalho de intercâmbio científico. Qual a principal temática, quais as principais obras do autor? Os temas favoritos de Roger Chartier, como já falei, a leitura, no sentido mais largo do termo, o livro e a escrita, e também a educação e a literatura popular, né? Um cordel francês. Né? As suas obras, uma lista incompleta, nós temos a Educação na França, 76, História da Edição Francesa, em 4 volumes, de 83 a 86, Leitura e Leitores na França do Antigo Regime, de 87, As Origens Culturais da Revolução Francesa, em 1990, A Correspondência, em 91, A Ordem dos Livros, em 92, À Beira da Falésia, em 1998, O Sociólogo e o Historiador, de 2010, este último com o sociólogo Pierre Bourdieu. Roger Chartier é claramente filiado à chamada Escola dos Anais. Seria o último representante, o último no sentido mais atual, representante da linhagem analista. Faz parte da chamada quarta geração. E o principal formato desta escola, ou deste momento da Escola dos Anais, é a história cultural, face do movimento analista, em substituição à outrora famosa História das Mentalidades, representada e praticada por um outro autor importante, Jacques Le Goff. Na formulação da sua história cultural, Chartier contraiu dívidas com muitos credores. Durkheim, Jauss, Cassirer, Foucault e Pierre Bourdieu. Vejamos com mais vagar o que Chartier tomou ou tirou de cada um deles, ou seja, para usar um termo próprio dele, como ele se apropriou desses autores, né? O que ele tomou emprestado a esses autores. Comecemos por Durkheim. Chartier deve a Durkheim a noção sociológica de representação, né? Vista como um fato, como Chartier vê o fato tributário de fato, a representação concebida como um fato coletivo, social e não individual. O indivíduo pensa, acredita Durkheim, com as categorias usuais do seu meio, né? O pensamento como sendo algo de origem coletiva. Um exemplo, no meio das religiões afro-brasileiras, a assunção de uma outra personalidade é encarada como posse do santo. O santo baixou. Já no meio medicalizado e psiquiatrizado, o mesmo comportamento seria visto como um surto psicótico. As duas visões seriam, nos termos de Chartier, distintas representações ou distintas visões do mundo. Já do crítico literário Hans Robert Jauss, o pai da estética da recepção, uma das vertentes dos estudos literários, Chartier tomou a ideia exatamente de recepção, que ele transforma em apropriação. A ideia tomada do Jauss é de que os leitores de uma obra são agentes ativos. Isto é, eles potencializam os sentidos, atribuem sentidos não imaginados pelo autor.
quase que como a obra muda em conformidade com as leituras que sofrem, né? As leituras feitas pelos leitores. Um exemplo, né? Um evangélico fundamentalista não lê a Bíblia do mesmo modo que um católico liberal ou um teólogo da libertação. Ou a leitura dos textos de Marx varia em conformidade com as chaves de leitura, né? O marxismo, a leitura dos textos de Marx é plural. Chartier, com relação ao filósofo idealista Ernest Cassirer, Chartier toma a ideia de que o homem é um animal simbólico e não somente um fabricador de coisas, né? Então, a ênfase nessa dimensão simbólica da cultura é uma influência, sem dúvida, assumida pelo autor do pensamento deste filósofo Ernest Cassirer. Com seu contemporâneo, Chartier é mais novo, claro, do que Foucault, vem de Michel Foucault a visão do discurso como prática, né? Dizeres e fazeres conjugados. Exemplo, a psiquiatria, a pastoral católica, a pedagogia. Chartier substitui a noção de discurso pela noção de representação, a meu juízo. Por fim, um autor com o qual Chartier chegou a trabalhar juntos, escrever livros juntos, organizar seminários juntos, Chartier deve a Bourdieu a tese, a crença da luta cultural, ou aquilo que podemos chamar a culturalização da luta de classes. O ideal de uma sociologia das sociedades pretéritas, é assim que Chartier apresenta sua abordagem, né, como uma sociologia de sociedades passadas. Isso graças à influente marca do Pierre Bourdieu sobre a obra do autor que estamos abordando. Quais os conceitos-chave forjados ou reforjados, ou ressemantizados? São dois os conceitos centrais, a meu ver, de Roger Chartier: representação e apropriação. Vejamos o que é a representação, os atributos ou predicados, as características desse conceito de representação de Roger Chartier. Representação, vale dizer, é um conceito capital no aporte de Chartier. O que é que Roger Chartier entende por representação? Entende o modo como os homens constroem intelectualmente o mundo, a sua realidade circundante. Traduzindo de maneira bem simples, o modo como as pessoas constroem, representam o mundo, a sua realidade circundante, como eles leem a realidade. Mas em Chartier, essa representação, essa palavra, por exemplo, não é inventada por ele, né? Já tem uma história longa, mas em Chartier a noção de representação é pautada por três aspectos que vale a pena considerar: a especificidade, o empenho e o feitio coletivo ou grupal. Falemos de cada um desses aspectos. Primeiro aspecto a primeira característica da representação ou das representações segundo Chartier é a especificidade ou particularidade ou contextualidade. Isto é, uma representação, no dizer de Chartier, remete sempre a um segmento social específico. Aqui nota-se claramente a tentativa de substituir, que representação substitua a noção mais geral e mais abrangente de mentalidade. Ou seja, uma característica fundamental da representação para Chartier é que as representações não são universais, são relativas, são contextuais, remetem a um segmento social particular, diferentemente, como eu disse, do conceito de mentalidade. Dito de outro modo,
distintos grupos elaboram distintas representações. Exemplo, cristãos e muçulmanos representam o paraíso de modo bem diferente. Então, essa é a primeira característica, portanto, da representação. Ela é particular, ela é própria de um segmento, ou seja, a representação não é de todo mundo, é aquele específico daquele grupo, daquela classe, daquela subclasse, daquele segmento social. Outra característica da representação no entender de Chartier é, usando uma expressão dele, aspas, que as representações estão colocadas, abro aspas, colocadas no campo das concorrências. Fecho aspas. Ou seja, as representações são políticas, no sentido amplo do termo. A luta de classes não ocorre somente no plano econômico ou político, também se dá no plano simbólico, no plano cultural. Então, as representações, o empenho, estou chamando aqui de empenho da representação, significa dizer que elas participam, são ferramentas das disputas, que ele chama de concorrências entre os grupos. Como exemplo local, pensemos a disputa entre latifundiários e MST. Vamos pensar isso em dois termos, invasão ou ocupação. A invasão é um tipo de representação, a ocupação, quer dizer, os membros do MST falarão em ocupação, né? E já os latifundiários e seus ideólogos falarão de invasão. Né? Obviamente que as duas coisas são empenhadas politicamente, né? Tem um feitio de luta e de concorrência entre grupos. Então, essa segunda traço, o empenho ou o feitio político das representações. Pense ainda no conflito entre a visão médica sobre sexualidade e a visão popular. Pense, como esse exemplo não é de Chartier, a diferença entre homossexual versus viado, né, o perubo, como se diz em Sergipe. A luta, portanto, não é somente econômica, é também ao mesmo tempo simbólica. Compreendendo desta forma as representações, Chartier quer superar aquela famosa dicotomia teoria e prática. As representações se materializam em atos, têm vida concreta no âmbito das práticas. As lutas da reforma, por exemplo, não são ao mesmo tempo simbólicas e práticas. Desta forma, as representações expressam conflitos de interesses, lutas, contendas, disputas, ou voltando ao termo dele, concorrências entre grupos. Imagine ainda o conflito entre a religião primitiva e a nova religião, o catolicismo. Estou falando dos índios na época da chegada de Cabral. O conflito entre essas duas expressões é expressão de uma luta entre dois modos distintos de vida, o modo nativo, o modo índio, né, e o modo civilizado, com ou sem aspas, o branco, né, uma cosmovisão cristã e uma cosmovisão própria da visão indígena. Uma terceira característica importante, além do aspecto político e além do aspecto específico, né, a especificidade, há também um traço muito importante ao qual eu já aludi. Invocando Durkheim, Chartier também concebe a representação como algo coletivo e não individual ou subjetivo. As representações são construções engendradas no âmbito da vida grupal. São esquemas perceptivos elaborados por coletividades. Vamos agora a alguns exemplos não oferecidos pelo autor. O machismo, por exemplo, né? O patriarcalismo, o nepotismo são representações, são fatos sociais e não
sob essa ótica, idiosincrasias de indivíduos. Visto o conceito de representação, vejamos a outra face da moeda, que é o conceito de apropriação. A noção da apropriação, Chartier fundamenta-se para construir essa noção, ele se fundamenta na teoria da recepção. Talvez achando a ideia de recepção muito passiva, né, ele substitui a noção de recepção de Yaus pela noção de apropriação. O que é uma apropriação? É o modo, a maneira como os leitores, no sentido largo do termo, se apoderam do que é lido na realidade. Esses sujeitos que se apodera dos discursos não é um sujeito universal, volto a dizer, é um sujeito situado, contextualizado, ambientado. Apropriação e representação são faces da mesma moeda. Assim, mesmo os textos ocasionam distintas leituras em distintos contextos ou distintas apropriações. Pensem, mais uma vez, nos discursos dos leitores da Bíblia Sagrada, os discursos das diversas igrejas evangélicas. Cada confissão lê os textos bíblicos com conflitos distintos. Cada igreja faz uma leitura, nos termos de Chartier, faz uma apropriação. E cada apropriação busca no texto aquilo que atende aos seus interesses ou às suas demandas. A história cultural, diz Chartier, concebe a leitura, a apropriação, como uma tarefa ativa dos grupos. Os sentidos de um texto não são previamente dados ou fixos, mas resultam da atuação dos leitores que potencializam sentidos latentes, ou virtuais. A interpretação, nesse contexto do pensamento do autor, é mais cooperação entre o leitor e o texto. A leitura é, de algum modo, criação ou recriação. Os leitores são criadores. O leitor é também um criador e não, como se concebe tradicionalmente, um mero reprodutor daquilo que o texto diz. Estes conceitos que eu tentei enumerar e explicitar e caracterizar admitem que usos. A meu ver, o kit conceitual oferecido por Chartier admite múltiplos usos. São noções de ampla utilização, servem para ler, aspas, um amplo leque de fenômenos. Vejamos alguns. O conceito de representação, que, como eu disse, virou uma verdadeira mania, pode ser usado para recobrir um enorme feixe de fenômenos. Tudo ou quase tudo, no âmbito da cultura, pode ser concebido como representação. Assim, por exemplo, numa pesquisa sobre Lampião, na mídia, o conceito de representação pode ser usado com muita propriedade para dar conta do caráter de tal visão. Uma coisa política, uma coisa coletiva, uma coisa particular própria de cada grupo. Este mesmo conceito de representação é adequado para interpretar e descrever o nordestino nas novelas da Globo. De modo peculiar, como os novelistas, os escritores de novela da Globo apresentam o Nordeste. O Nordeste é quase sempre caricato, exagerado. Ou o conceito de representação também pode ser usado, também uma sugestão de pesquisa, o Nordeste na pintura modernista.
como o Nordeste é representado por esse conjunto de pintores da primeira metade do século XX, né? O Nordeste da seca, o Nordeste da pobreza, o Nordeste da cangaço. Outro objeto ainda, o índio na poesia indianista do século XIX. Só lembrando que este índio não é o índio etnográfico, documental, é um índio bastante idealizado, é um índio cavaleiresco. Ou ainda a poesia abolicionista do século XIX. De que modo, por exemplo, estes poetas apresentam o escravo e a escravidão nesta poesia usada como arma política contra o sistema escravocrata? Então, é um outro uso possível. Quanto ao conceito de apropriação, como disse, outra face da representação, o conceito de apropriação pode ser fecundo em pesquisas tais como a mitologia grega dos cordéis, um elemento da alta cultura, digamos assim, da cultura clássica, é apropriado, né, pelo cordelista na sua produção voltada para os segmentos populares. Outro exemplo de apropriação é a linguagem dos chamados movimentos sociais. A meu ver, os movimentos sociais algumas vezes tomam da sociologia e da coisa e se apropriam. Há também casos inversos, né? A academia toma a linguagem dos movimentos sociais. Outro situação, um outro objeto que poderia ser utilizado com propriedade, no qual poderia ser utilizado com propriedade a noção de apropriação, é a terminologia de Freud na publicidade atual, né? A macumba no Brasil. Obviamente de uma apropriação de elementos. Ou o Marx na teologia da libertação. Marx, que combina uma leitura de Marx enfatizando determinados aspectos em detrimento de outros. Ou ainda uma leitura feminista da Bíblia. Esse exemplo não é fictício. Existe toda uma corrente interpretativa da Bíblia feminista. Vistos os conceitos e as suas possíveis aplicações, falemos agora do método. Qual o método? Qual o método seguido por Roger Chartier? Chartier, como Ginsburg, visto numa outra aula, concebe o trabalho do historiador como interpretação, como decifração de sentidos, ou seja, adota uma abordagem hermenêutica da historiografia, mais preocupada em decifrar do que em quantificar. Esse viés, essa opção, deve-se muito à dupla influência já mencionada de Yaws e, sobretudo, de Cassirer, um fervoroso defensor do homo simbólico, do homem como produtor de símbolos, como animal semiológico e não mero homo faber, né? Historiar, para Chartier, é escavar sentidos frente a um fato, um fenômeno, um evento. O autor sempre se pergunta pelos significados. Exemplo, não de Chartier. Quais os sentidos da parada militar do 7 de setembro? Quais os sentidos da Revolução Francesa? Historiar, para Chartier, é interpretar, friso, símbolos em conflito. Há ainda outros traços que caracterizam o autor que estamos explanando, Roger Chartier. Vejamos alguns. Este primeiro aspecto eu já até mencionei en passant. Quer dizer, a visão da cultura como arena política, né? Um certo agonismo social. Esse traço característico enfatiza
conflitos, dissensos, lutas. Penso que Chartier concebe a cultura como uma arena na qual distintos segmentos sociais se digladiam. Como exemplo, no Chartier, podemos pensar na relação entre reformistas e papistas no contexto da reforma no século XVI. É uma luta cultural, é um conflito de visões de mundo, é um conflito de interesses antagônicos, é um conflito de modos de vida. Podemos citar ainda, como exemplo desta guerra semiológica, o conflito já aludido entre ideólogos do MST e os latifundiários. Um outro traço característico de Chartier, que vale a pena ser enfatizado, é a concepção da cultura como prática. Ou seja, ele se caracteriza por enfatizar a dimensão prática da cultura. Práticas, ou seja, para ele a cultura não é mera ideia, coisa mental, ideologia. Ao contrário, essa cultura se materializa em comportamentos, em fazeres, em ações. Voltando ao exemplo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, sob essa ótica de Chartier, não foi somente uma visão, uma troca da visão de mundo, um conjunto de crenças. A Reforma Protestante foi também uma reforma de comportamentos, de modos de fazer, de cultuar, de se comportar. Portanto, ideias, mas ideias encarnadas, efetivadas em ações. O catolicismo, também, como vocês sabem, não é somente uma mentalidade, um conjunto teológico, um conjunto de crenças. O catolicismo também implica práticas. Pensem nos ritos que um católico, ritos corporais, digamos assim, que um católico deve operar. Ajoelhar, persignar-se, cruzar as mãos, curvar-se, arrostar-se ao chão, e etc, etc. Uma pesquisa muito interessante sobre a cultura gestual, os ritos corporais ou gestos corporais do catolicismo ou de outra religião qualquer. Em síntese, como podemos caracterizar ou sumarizar o ideário historiográfico deste famoso historiador, deste influente historiador? Vejamos alguns pontos. O primeiro é que a historiografia, Chartier não é um autor pós-moderno, não é um adepto da virada linguística, portanto, para ele, a historiografia não é literatura, reitera esse ponto, porque possui fatores de controle e embasamento empírico. Isso é muito importante. Segundo, a história cultural, mas particularmente com relação à história praticada por ele, segundo a história cultural, segundo Chartier, a história cultural visa superar a dicotomia sociológica clássica entre relações e ações. A história cultural concebe a imitação e a vulgarização como lutas concorrenciais e não como meras imposições. A ideia sempre do conflito e do agonismo. Quarto, o aporte típico da historiografia cultural é a compreensão e não a quantificação. É mais tipificar do que quantificar. Quinto ponto e último, a história cultural, como já disse, enfatiza as tensões, os cruzamentos e as apropriações dos objetos culturais. Eis, em largos traços, o ideário historiográfico de Roger Chartier.